Irmãos queridos, graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Crianças, vocês já ouviram que vocês vão ficar comigo hoje aqui. Portanto, eu comprometo, puxa vida, e hoje é Romanos 9, criançada. Soberania de Deus. Eu vou explicar isso para vocês direitinho. Papais, é uma excelente oportunidade para você ensinar o seu filho a cultuar ao Senhor. Ensinar o que é ouvir a palavra, o que é abrir o coração para ela, tá bom? A partir de domingo que vem nós normalizamos aí as nossas atividades infantis. Mês de julho, esses meses de férias são assim. Abra sua Bíblia, por favor, comigo em Romanos 9. Romanos capítulo 9, você que nos acompanha, você sabe que nós estamos aqui expondo as Escrituras sequencialmente em Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos. Semana passada, nós demos uma breve pausa, porque tínhamos aqui um pastor Daniel que nos visitava, portanto foi o preletor da noite. E nós retomamos esse texto de Romanos 9 e nós seguiremos aqui a partir do do versículo 19. Mas eu quero encorajá-lo a ler posteriormente, e mais do que ler, meditar no capítulo 9 dessa belíssima epístola do apóstolo Paulo. Eu acredito que o capítulo 9 de Romanos talvez seja um dos capítulos doutrinariamente mais desafiadores para nós. Portanto, olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 9, versículo 19 até o fim, até o versículo 33. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer do seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias, chamarei o meu povo, o que não era meu povo, e amada, que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente. E em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. E sim, como das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, ó Deus, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas, dos capítulos bíblicos que são, do ponto de vista doutrinário, dos mais desafiadores para nós. Durante séculos e séculos de igreja cristã,
há tanto debate acerca do tema, e o que eu, Senhor, humildemente peço ao Senhor, é que nós jamais poderíamos compreender tamanha profundidade da Tua palavra, a não ser pela mediação do Teu Espírito. Nós precisamos dessa mediação. E por isso eu quero pedir tanto por minha vida, como por aqueles que me ouvem, que a ação do Espírito seja sobre nós, a fim de que aquele que fala, fale de acordo com a Tua vontade, e aquele que ouve, receba, compreendendo o que a Tua palavra nos ensina. Oh Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos muito de Ti. Para aqueles a quem esse ensino soar novo, que o Senhor, portanto, aplique-lhes o ensino da Tua palavra. Que o Senhor, pois, traga sobre nós edificação. Traga-nos paz. Nós oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês já ouviram falar da frase ou da afirmação que ideias têm consequência? Eu não sei se para as crianças que aqui estão, essa é uma frase que soaria muito estranho para elas. Ideias têm consequências. É uma verdade. Deixa eu tentar explicar da melhor forma possível. E o que eu chamo aqui de ideias são convicções, valores, pressupostos. Talvez você, adulto, vivido, não perceba que a sua vida ela é direcionada pelas coisas que você crê. Você sabia disso? Os seus hábitos, seus usos e costumes, o seu dia a dia, as suas posturas, as suas reações, seja o que for, são direcionadas, de alguma forma, por aquilo que você professa, por aquilo que você guarda no seu coração. Deixa eu tentar exemplificar. Hoje de manhã, o pastor Adelson mencionou algo e tratou de um tema desafiador para nós. Vamos pensar sobre o que a gente ouve ser definido como ideologia de gênero. Esse é um tema extremamente atual e extremamente delicado. E aqui eu quero citar o autor, um historiador presbiteriano chamado Carl Trueman, porque ele estudou bastante a temática e eu queria... Ele introduz o livro dele, nos convidando a pensar sobre essa questão da ideologia de gênero, e ele dá uma ilustração que eu achei extremamente esclarecedora. Adelson comentou um pouquinho pela manhã aqui. Imagina você, volta no tempo, 40 anos atrás, dizendo para o seu avô o seguinte, abre aspas, vovô, você sabia que eu sou uma mulher presa no corpo de um homem? Imagina a cena. Bom, eu imagino eu falando isso para minha avó mineira, vovó Maria, lá do Carmo Paranaíba. Eu acho que a resposta dela seria mais ou menos assim, ah, você está doido, menino? Sei lá. O Carl Trueman diz uma coisa curiosa, ele diz assim, olha, eu não tenho dúvida que o meu avô possivelmente daria uma gargalhada e consideraria essa afirmação absolutamente sem nexo. Para aquele avô, não haveria nenhum parâmetro, nada que o pudesse fazê-lo compreender uma afirmação como aquela. Agora, volta para os dias de hoje. Uma afirmação como essa, ela, não só para muita gente, ela é plausível, ela é afirmação de uma suposta verdade, como essa afirmação ela precisa não somente ser respeitada, como ela precisa ser reafirmada. Você já parou para pensar? Então, a minha pergunta para você, para elucidar o meu ponto é, percebe que alguma coisa mudou?
A minha pergunta é, o que mudou? Lembra? Ideias têm consequências. Irmãos queridos, nós vivemos em um mundo que passou e tem passado por muitas transformações culturais. Sem que a gente perceba, cada dia e a cada passo, essas transformações vão ditando a forma como a gente enxerga o mundo e a vida. O mundo passou por revoluções sexuais, que transformam, por exemplo, a forma como as pessoas veem a sua identidade. Relativização de valores, e o que eu quero dizer com isso? Há alguns anos atrás, o certo era certo, o errado era errado, os conceitos eram muito mais, digamos, sólidos a esse respeito. Hoje é muito comum você ouvir alguém dizer ou questionar, olha, o que é certo para você é certo para você. O que é verdade para você é verdade para você, e não necessariamente isso é uma verdade para mim. Aos poucos, por exemplo, quando nós falamos de identidade, por exemplo, a identidade das pessoas não mais é definida nem mesmo por seus marcadores biológicos. É por isso que uma pessoa chega e diz assim, eu sou um homem preso no corpo de uma mulher, ou sou uma mulher presa no corpo de um homem. As transformações culturais mudaram a forma como as pessoas definem a si mesmas, como elas enxergam a sua identidade e a sua sexualidade. Por quê? Porque ideias têm consequências. E aí o que eu quero que você entenda é que ao aceitarmos uma ideia, é preciso levar em consideração para onde essas ideias, ou para onde esses conceitos, ou para onde esses pressupostos nos levarão. Ser coerente com uma ideia é levá-la adiante nas suas consequências. Ora, se a minha identidade, por exemplo, não diz respeito aos marcadores biológicos, eu sou o que sou e eu posso ter toda a biologia masculina, cromossomos, marcadores masculinos, mas eu me sinto no direito de dizer que isso não me define, enquanto gênero homem ou mulher. Mas ideias, repito, têm consequências. E a sociedade começa a lidar com o surgimento de consequências que não se imaginava, ou que se não previa, quando a gente vai enfrentando mudanças e transformações culturais. Deixa eu te dar um exemplo. Pensa naquele homem que trabalhou aí por algumas décadas, está chegando próximo da sua aposentadoria. Faltam 5 anos para ele aposentar. De repente, ele diz assim, eu sou uma mulher. Há processos correndo na justiça argentina, porque isso de fato aconteceu, por exemplo. Então, esse homem diz assim, eu não sou um homem, eu sou uma mulher trans, e eu quero direito a uma aposentadoria feminina. Eu quero me aposentar 5 anos antes. Deixa eu te dar um outro exemplo. Aquele homem criminoso, ele está preso aí num presídio, lá, Papuda. E esse homem, de repente, passa a se declarar mulher. E declarando-se mulher, ele exige o direito de ser transferido para um presídio feminino. Coisas que já aconteceram. Quais são as consequências dessas ideias? Já não são poucos os casos e relatos, mundo afora, de que mulheres presidiárias têm sido violentadas por seus pares, mulheres ditas trans. Um homem, como se define biológico, vai para um presídio feminino e lá ele violenta as colegas detentas. Ideias têm consequências. Bom,
Mas não para por aí. Se os marcadores biológicos não são definidores de nada, nós já temos pessoas que se definem como transhumanas. Gente, aí eu estou vendo aqui as crianças. Quando eu era criança, a gente brincava que era um cachorrinho, mas a gente só brincava. Não é? Ou sei lá, o nosso animal, o nosso pet de preferência. As pessoas, hoje, os chamados transhumanos ou transespécies, se declaram humanos presos, um bichinho preso em um corpo humano. Se você depois vai lá no Google, faz uma pesquisa rapidinha. Em 2003, em Berlim, aconteceu o encontro de transhumanos, de homens e mulheres que se sentem cachorrinhos. Sabe quantas pessoas se reuniram? 1.000 pessoas. Aquela matilha humana são pessoas que se declaram, que se expressam melhor na sua identidade enquanto o cachorrinho. E que se sentem melhor na expressão da sua identidade do que na sua figura humana. Não parece um tanto quanto absurdo para nós? Isso já é algo comum e corrente, mundo afora. As nossas crianças vão enfrentar e vão lidar com essa realidade e já lidam. Irmãos, o que eu quero que você entenda é que, por mais absurdo que seja, essas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão levando adiante as suas convicções. Elas estão levando adiante as suas crenças. Os seus valores, as suas crenças estão determinando o seu modo de vida. As suas visões sobre si mesmas. Os seus propósitos de vida. Quando a gente chega aqui em Romanos 9, eu digo isso porque agora nós vamos pensar em convicções bíblicas, em afirmações bíblicas e nos fundamentos na fé cristã. E de que forma a gente leva essas convicções adiante? Ideias têm consequências. Quando nós chegamos aqui no capítulo 9, versículo 19 a 33, há um pano de fundo grande, é a soberania de Deus. Crianças, como é que eu posso explicar para vocês a soberania de Deus? A soberania de Deus quer dizer que Deus manda em todas as coisas. Aí você pode estar pensando, tipo a mamãe lá em casa. Não. É mais do que isso. É mais do que isso. É no universo. A soberania de Deus é afirmar e reconhecer que Deus é todo-poderoso, que Ele governa, que Ele reina sobre todas as coisas, que Ele tem todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo do seu domínio, que nada, preste atenção, que nada e absolutamente nada foge aos propósitos de Deus, e que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, acontecem de acordo com sua vontade. Isso quer dizer que Deus é soberano. A soberania de Deus é possivelmente aceita como uma doutrina pela maioria dos cristãos. Quando nós olhamos para alguns versículos, eu preciso, irmãos, da sua paciência, porque eu preciso embasar e fundamentar a minha fala com os textos da Bíblia. Por exemplo, Salmo 103:19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Provérbios 16:33. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas e da antiguidade, que eu sou Deus e que não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, e que desde o princípio anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam.
o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. E não há quem lhe possa dizer, o que fazes? Percebe? Como a Bíblia é categórica e expressa ao reafirmar a soberania de Deus. Mas lembrem-se, ideias têm consequências. Quando a gente começa a olhar para a Bíblia e analisar mais detidamente a soberania de Deus, e passamos a aplicar essa soberania em outros aspectos da nossa vida, algumas pessoas começam a ter uma certa dificuldade. Só acredito na soberania de Deus até aqui. Mas e dali em diante? Por exemplo, e quando nós falamos da soberania de Deus na salvação dos pecadores? Que a Bíblia diz, e a nossa compreensão bíblica é que nenhum pecador pode por si mesmo, ou por sua própria vontade, achegar-se a Deus. Olha alguns textos aqui que eu quero rapidamente mencionar para você. Mateus, capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma extremidade à outra dos céus. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem Ele quer. João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Atos, capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E o texto diz, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, olha aqui para mim. É por isso que o capítulo 9 de Romanos é tão debatido. Porque o apóstolo Paulo estende a sua convicção acerca da soberania de Deus até as últimas consequências. Deus é soberano na salvação do pecador. Na primeira metade do capítulo, o apóstolo Paulo faz questão de mostrar que o judeu não era salvo por sua etnia, porque eles se gabavam disso. Somos filhos de Abraão. E o apóstolo Paulo quer mostrar para eles que a sua salvação não está fundamentada na sua etnia, mas na graça que nos salva. Posteriormente, o apóstolo Paulo vai desenvolvendo o seu argumento e ele dá o exemplo dos irmãos Esaú e Jacó. E ele diz, o Senhor escolheu a Jacó em detrimento de Esaú, antes mesmo que eles tivessem nascido. Antes que eles tivessem feito algum mal ou bem. Para ressaltar o quê? A escolha é minha. A escolha é minha e é uma escolha soberana. E aí Paulo reforça o seu argumento, citando um texto de Êxodo 33, versículo 19. Essa citação está lá no versículo 15. Ele diz assim, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Irmãos queridos, eu sei, nós estamos aqui numa igreja, nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana aqui em Taguatinga. Tem pessoas que estão aqui na igreja presbiteriana desde pequenos e há muitos anos, e é possível que essas afirmações e esse ensino não lhes soe estranho. Mas eu sei que há pessoas que vêm de outras denominações, que creem de forma bem oposta àquilo que nós afirmamos aqui. Eu quero dizer para você que está tudo bem.
De fato, essa discussão não é de hoje. O apóstolo Paulo tinha essa discussão com os judeus. Ele está respondendo a essas objeções. Lá no século IV e V, nos primeiros séculos da igreja cristã, nos primeiros passos da igreja cristã, Agostinho já discordava de Pelágio. E eles já debatiam acerca desse tema. Século XVI, período da Reforma Protestante, o debate ainda estava lá, Calvino e Armínio. De fato, até hoje, a gente não encontra consenso em todas as igrejas de confissão evangélica. Mas o que eu quero convidar você, irmãos queridos, é você considerar seriamente o texto bíblico. Pois o que às vezes eu ouço de alguns cristãos é dizer assim, eu não acredito nisso. Eu pergunto, mas por que não? O que você não pode dizer é que essa doutrina não esteja na Bíblia. Eu até entendo que você diga, eu tenho muita dificuldade de compreender. E eu posso dizer para você, isso eu entendo. Mas quando eu abro o capítulo 9 de Romanos e leio com o meu coração e a mente abertos, eu preciso refletir seriamente sobre a questão da soberania de Deus. E é isso que eu quero convidar você. E eu quero partilhar com vocês aqui, irmãos, esse desafio enorme de algumas lições preciosas de Paulo quando nós consideramos a questão da soberania de Deus na salvação dos pecadores. Tá bom? É isso que eu quero considerar com vocês. E a minha primeira lição, e a primeira afirmação, a lição que Paulo nos mostra aqui, está lá no versículo 19. E a gente já começa dizendo o seguinte, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Vamos lá. Perceba que Paulo, desde o início do capítulo, você vai ver, esse é um método de Paulo. Ele levanta a pergunta, ele traz a resposta. E aqui o apóstolo Paulo, nesse capítulo 9, vai respondendo objeções. Perguntas que são levantadas. E uma delas é o que a gente percebe, a gente enxerga aqui no versículo 19. Ok? E essas perguntas estão baseadas naquilo que Paulo já havia dito. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. E aí o versículo 19, uma pergunta é levantada. O versículo 19 diz assim, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade. Deixa eu tentar fazer você entender esse versículo. O que o texto está dizendo para nós é que algumas pessoas se perguntavam como Deus poderia responsabilizar o pecador, sendo ele soberano, se todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. Se a dureza de coração do pecador só pode ser quebrada pela vontade de Deus, como poderia, então, Deus responsabilizar o pecador por ter um coração duro? Eu acho que a NVI e a NTLH, por exemplo, traduziram esse versículo um pouco mais literal e são até mais claros da gente entender o sentido. A NVI diz assim, mas alguns de vocês dirão, então por que ainda nos culpa? Quem pode resistir à vontade de Deus? A NTLH diz assim, algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Entende que questionamento é esse? A dificuldade de entender como Deus responsabiliza pecadores se Ele é soberano. Se somente o Senhor pode quebrar a dureza de coração. E aí, a resposta a essa pergunta é, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Elas andam lado a lado. E o que eu estou afirmando para vocês, irmãos, é ao mesmo tempo o que as Escrituras afirmam todo o tempo. Deus é soberano e o ser humano é responsável pelos seus próprios pecados. Essas coisas andam lado a lado. Eu preciso ler alguns textos para você. Sobre a soberania de Deus, por exemplo, está lá no Salmo 135, diz assim, tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez.
E aí, se você for lá para Eclesiastes, capítulo 12, o texto vai dizer: nós teremos que prestar contas de Deus de tudo quanto fizermos. Daquilo que fizermos em segredo, seja bem ou seja mal. Quer mais? Isaías, por exemplo, 43, fala da soberania de Deus e diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Romanos capítulo 14, por sua vez, versículo 12, diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Salmo 115, 3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Por sua vez, Romanos 2, versículos 5 em diante, diz assim: mas é segundo a dureza do seu coração impenitente, que acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da revelação. Versículo 6, e o Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, e procuram glória e honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos e desobedientes. Deus é soberano. E você não tem ainda assim a desculpa de chegar diante de Deus e dizer assim: não é culpa minha. É culpa de quem quer que seja. E isso me leva ao meu segundo ponto. A soberania de Deus nos desafia para além da nossa lógica humana e da nossa própria compreensão. E aqui eu digo isso com muita humildade. Então você pode se perguntar: ok, pastor, então como isso se dá? Se Deus é soberano e tudo acontece conforme a sua vontade, como é que um pecador pode ser responsabilizado? Como é que é essa conta matemática? Qual é a lógica dessa situação? A minha resposta para você é um convicto: não sei. E aqui eu vou pegar emprestado as palavras do Chicó para o João Grilo. Só sei que é assim. Não sei como é, mas eu só sei que é assim. Por quê? Porque a palavra de Deus está me dizendo. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia não é antirracional. A nossa fé tem fundamento cognitivo também. Mas presta atenção, há muita coisa que está além de uma possibilidade lógica. A fé não é uma conta matemática exata. Me explica aí matematicamente a Trindade. 3 Deus em 1. 1 em 3. Me explica aí logicamente propósitos de Deus, quando nós presenciamos fatalidades enormes. Recentemente, tivemos aqui pessoas dos Estados Unidos, na semana que eles vieram, lá no Texas, uma enxurrada enorme. Dentre os lugares que essa enxurrada arrasou, passou num acampamento cristão, igual os que a gente estava. 20 crianças acampantes de um acampamento evangélico foram arrastadas pela correnteza, morreram. Fora todos os demais. E aí você me diz assim: dá uma explicação lógica para isso. Assim, eu não tenho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isaías 55, versículo 8, 9, o Senhor dizendo ao povo, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Irmãos queridos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana são duas verdades bíblicas que andam lado a lado. Talvez na glória nós compreendamos essas duas verdades. E o apóstolo Paulo, para nos explicar essa afirmação, ele usa uma analogia muito comum para a mentalidade do judeu, que é a imagem do oleiro. O apóstolo Paulo faz a citação de 2 textos bíblicos, Isaías 29, 16 e 45, 9. Agora dá uma olhada aí na sua Bíblia, em Romanos 9, versículo 20 e 21.
O apóstolo Paulo diz assim: quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um para honra e outro para desonra? Irmãos, aqui eu preciso fazer um esclarecimento muito importante. A exortação de Paulo não é para os questionamentos sinceros da alma, tá bom? Se você me perguntar, nós podemos perguntar a Deus o porquê de muitas coisas? Eu posso te afirmar, sim, você pode perguntar. Se você me perguntar, você me assegura que Deus irá me responder? Eu vou te dizer, não asseguro, porque Deus não tem compromisso de nos dar todas as respostas, sobretudo do jeito que a gente as deseja. Você já leu algum salmo de lamento na Bíblia? Os salmos de lamento são um choro profundo e o clamor de almas que sofrem. Estão na Bíblia como testemunho para mim e para você de que o nosso Deus amoroso entende a angústia do nosso coração. Por que, Deus? Até quando, Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? Há uma diferença enorme entre lamentar e murmurar. O problema não é perguntar a Deus. O problema é a postura com que eu faço. Presta atenção. No coração do crente sincero, há uma alma que grita, por que, Senhor? Mas ela o faz de joelhos. Ela o faz na posição de um filho, na submissão de um servo, na devoção de um adorador, no temor de um pecador que sabe estar diante da presença de um Deus santo. A gente pergunta de cabeça baixa, dizendo, Deus, eu não entendo. E aí o apóstolo Paulo confronta, é a atitude arrogante daquele que, sendo pó, acha que pode questionar o Criador. É a atitude do caco de vaso que acha que pode questionar o oleiro. E aí o texto nos diz, quem é você? Quem é você? Você não está invertendo essa posição? Portanto, o que eu quero te convidar? Diante de textos difíceis e inquietações da nossa alma, a gente precisa entender que a Bíblia também nos convida a abrirmos espaço no coração para agasalharmos aquilo que nós não compreendemos. E haverá muita coisa na sua vida que nem eu, nem você, enquanto nessa vida encontraremos resposta. Terceira lição que o texto nos ensina. A misericórdia é a base da eleição, não a justificação. A gente vai encontrar isso nos versículos 24 em diante. Olha que coisa curiosa, irmãos. Versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo diz que Deus... Olha que afirmação, que Deus prepara vasos de ira para a perdição. E Deus prepara vasos de misericórdia preparados para a glória. Sabe o que isso quer dizer? Há uma distinção básica entre aqueles que são salvos e aqueles que estão perdidos. Entre aqueles que foram resgatados e aqueles que estão condenados. A Bíblia diz que Deus salvará todas as pessoas? Não. Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. João 6:37, todo aquele que o Pai me envia, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca de todos os que o Pai me deu. Irmãos, daí surge um questionamento. E um questionamento sincero. A gente pode se perguntar, por que Deus não salva a todos? A resposta eu já te dei. Não sei.
Só sei que é assim. Mas eu também posso afirmar, preste atenção nisso, que em parte, eu acho que a nossa inquietação se dá por um equívoco. O equívoco comum de tentarmos compreender a salvação dos perdidos a partir de uma premissa equivocada. A gente parte do pressuposto, preste atenção, quando a gente olha para o fato de que Deus salva um e não salva outro. E aí qual é a minha conclusão? Deus é injusto. Bom, ao pensarmos assim, nós estamos estabelecendo a justiça de Deus como a base da salvação do pecador. Não é. Por quê? Deus não é injusto por salvar alguns, mas Ele é misericordioso por salvar outros. Percebe a diferença? Se Deus fosse agir com cada um de nós com justiça, não sobraria ninguém, gente. Eu quero desafiar você a olhar para o seu coração. Você acha que diante de um Deus infinitamente santo, por melhor que você seja, um bom cidadão, um sujeito bacana e honesto, você acha que isso é suficiente para te justificar diante de Deus? Você acha que as suas boas ações e atitudes garantem a você a salvação? De jeito nenhum. Deixa eu ler para você uma frase do John Stott que explica bem o que eu quero dizer. Ele diz assim: a pergunta correta não é por que alguns são salvos e outros não. Ele diz assim: a pergunta correta é por que alguns são salvos? Pois o que merecemos das mãos de Deus não é nada senão o juízo. Pelo contrário, se a gente recebe o que merecemos, juízo, ou se não recebemos o que merecemos, misericórdia, em nenhum dos casos Deus é injusto. Olha como é difícil e como é desafiadora essa compreensão. Ao analisar a salvação do perdido, eu preciso entender que se Deus partir do ponto de vista da justiça, todos são condenados. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo quer deixar bem claro que tanto o judeu como o gentio vêm a Deus por causa da graça. E ele diz isso no versículo 24, os quais somos nós. Ele está aplicando esse ensino, o alcance dessa misericórdia, a nós, não judeus. Os gentios, ou seja, os não judeus, receberam a graça e por essa graça foram feitos povo de Deus. E aí eu acho belíssimo, porque o apóstolo Paulo está sempre embasando lá no Antigo Testamento, ele cita Oséias. O texto lá de Oséias, maravilhoso. Você lembra do profeta Oséias, aquele que casou com uma mulher adúltera, e o Senhor foi ensinando aquela mulher ainda infiel. E o que Deus usa como a grande metáfora de Oséias é para mostrar o seu amor gracioso e misericordioso. E citando Oséias, ele diz assim: aquela que não era amada será amada, aquela que era não meu povo será chamada meu povo. Nós, que não fazemos parte da descendência de Abraão, fomos enxertados nessa videira. Não é porque a gente é legal, mas é porque Deus é misericordioso. É isso. Eu tenho a impressão de que quanto mais positivo, ou quanto mais positiva for a nossa avaliação sobre o ser humano, mais dificuldade nós teremos de entender a soberania de Deus na salvação do pecador. Agora inverte. Quanto mais positiva for o nosso olhar para Deus, quanto maior temor nós temos e reconhecimento da santidade e da justiça de Deus, menos dificuldades nós teremos para aceitar o ato soberano de Deus na salvação dos pecadores. Sabe por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa da sua misericórdia, da misericórdia do Senhor. Quero caminhar para encerrar com a nossa quarta lição.
Entenda bem. Gente, eu busquei uma frase que fosse fácil, e eu li, e eu pensei, não achei, tá? Então ficou uma frase grandona. Olha aqui, meu quarto ponto para você é: a justificação pela fé e a salvação pela graça possibilitam um serviço que flui da gratidão e não da obrigação. Virou quase uma redação, né? Puxa vida. Então eu vou repetir para você, minha quarta lição, e eu vou explicar. A justificação pela fé e a salvação pela graça possibilitam um serviço a Deus que flui da gratidão e não de um senso de obrigação. Deixa eu explicar a minha redação do Enem aqui. Vamos lá. Paulo faz uma comparação. Paulo fala, olha, o gentio não conhecia a Deus, mas ele passou a conhecer. Mas aqueles que não buscavam, chegaram a Deus, não por causa das suas obras, mas porque eles creram. A sua justificação, diz o apóstolo Paulo no versículo 30, é decorrente da fé. Por sua vez, o povo judeu, desobediente e obstinado, achava que ele alcançaria o favor de Deus por sua obediência perfeita. Eles erraram. E o apóstolo Paulo diz, eles estavam errados, porque eles buscavam a justificação, versículo 31 diz, através de uma fé que decorre das obras. Eles estavam equivocados. E aí o apóstolo Paulo nos diz que Cristo é a rocha. E por causa da obstinação e do pecado e da arrogância dessa gente que achava que Deus era favorável a eles, porque eles eram suficientemente obedientes, eles não conseguiram enxergar a pessoa do Messias na sua frente. Eles tropeçaram na pedra que fundamenta a igreja. A rocha, que é a pedra angular, é uma linguagem que é dita para nos ensinar que é a pedra que sustenta a casa. Os judeus tropeçaram nela. E a ruína deles foi grande. O que na prática, então, esse versículo nos ensina? Esse versículo nos ensina que a gente precisa entender que o favor de Deus sobre nós não se dá por causa dos nossos méritos, mas por causa da misericórdia de Deus. E como isso se reflete na prática? Deixa eu tentar explicar isso para você a partir de uma ilustração. Essa semana eu assisti um filminho legal, viu, gente? Vai lá no Prime e busca lá Um Pai para Lily. Filminho bonito. Vou tentar falar para você sem dar spoiler, tá? Se eu der, você me perdoa, não precisa assistir mais, mas vou tentar, vamos lá. Lily é uma moça solitária, foi abandonada pela mãe, e enquanto ainda ela é criança. O pai criou essa menina, mas a relação deles é muito distante. O filme mostra um homem totalmente distanciado e que não tem nenhum afeto pela sua filha. Ele claramente não amava aquela moça. E eles só se encontravam e ele só a buscava quando ele tinha algum interesse, quando ele entendia que aquela moça poderia ajudá-lo de alguma forma. E aí o que me chamou a atenção nesse filme? Me chamou a atenção a forma como aquela moça, carente do amor de seu pai, ela era prisioneira da sua carência. Ela estava sempre fazendo tudo para agradar aquele pai. E a minha pergunta, era suficiente? Nunca. Ela nunca se sentia amada o suficiente e ela sempre estava em busca de fazer algo que pudesse, de novo, trazer para ela o amor desse pai. Mas não importava o quanto ela fizesse. O que tinha era carência e vazio no coração. Você já parou para pensar que a relação de algumas pessoas com Deus é semelhante à relação dessa menina com o seu pai? Se você acha que a sua salvação ela é pelos seus méritos, pelo seu desempenho,
a sua relação com Deus e o seu serviço para Deus será sempre marcado por uma tensão gigantesca. Ganhei a salvação, perdi a salvação. Deus me ama agora, Deus deixou de me amar. Deus é favorável a mim, Deus não é mais favorável a mim. Preste atenção, se na sua relação com Deus você diz assim, eu amo a Deus para que Ele me ame de volta, você nunca vai encontrar paz na alma. Nunca. Jamais. Tim Keller descreve isso de uma forma maravilhosa e ele diz assim, eu estou caminhando para encerrar, tá, irmãos? Ele diz assim, se você diz, eu obedeço a Deus para ser aceito por Ele, o que acontecerá é que a sua obediência será ansiosa, inquieta e até mesmo egoísta. E aí ele explica, ansiosa ou inquieta, porque você estará sempre se perguntando, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu fiz o suficiente para que Deus me ame? E egoísta, por quê? Porque ainda que você esteja sendo caridoso, cuidando dos pobres, tentando obedecer os mandamentos de Deus, no final das contas, sabe para quem você está fazendo? Você está fazendo para você. Você está fazendo por sua causa. Você está fazendo em troca de um favor, para ganhar alguma coisa. Você quer algo de Deus através da sua obediência. Mas, por outro lado, a salvação e a compreensão da salvação pela graça nos ensina que, se eu obedeço porque eu sou salvo, não obedeço para ser salvo, há uma grande diferença. Se você acredita que Cristo já fez tudo necessário para te salvar, se você acredita que Deus pagou completamente o preço para garantir para você a sua salvação, você será capaz, então, de obedecê-lo de forma diferente, em gratidão. Você amará a Deus por plena convicção de que um amor muito maior já foi dado a você. E todas as vezes que você falhar, o seu coração gemerá em arrependimento, não em temor, porque o Deus que nós amamos e que garantiu a sua salvação para nós, Ele nos ama de forma irreversível. Essa é a boa nova para pecadores. Essa é a justificação que vem pela fé em Cristo. Essa é a misericórdia que nos é oferecida. Mas essas dádivas são garantidas por uma razão, porque Deus é soberano. Lembra que eu disse aqui no início? Ideias têm consequências? Se você consegue conceber um Deus soberano, perdão, deixa eu inverter aqui a minha conclusão. Se você não consegue conceber a ideia de um Deus soberano, você terá que conviver com a convicção de um Deus apequenado e impotente. Sabe o que A.W. Pink diz num livro chamado Soberania de Deus? Ele diz assim, ou Deus domina, ou é dominado. Ou Ele impera, ou é subordinado. Ou Ele cumpre a própria vontade, ou essa vontade será impelida por outras criaturas. Olha aqui para mim de novo, para a gente concluir. Eu sei que falar sobre a soberania de Deus, sobre eleição e condenação, podem ser temas desafiadores para os nossos corações. Os nossos corações podem se inquietar. O meu se inquieta. Sabe quando? Sobretudo quando eu olho para aqueles que amo e os vejo longe do Senhor. E eu, no fundo do meu coração, eu me pergunto, não é possível, Senhor, que o Senhor não vai ter misericórdia dessa pobre alma. Me dói a minha alma, porque eu sei que a salvação desse pecador que é por mim tão amado, não está na minha eloquência, não está nas minhas mãos, não está no meu poder. Sim, eu me inquieto, do fundo do meu coração. Mas preste atenção, por maior,
mas muito, 1.000.000 de vezes, maior do que as inquietações da minha alma, é a paz que eu encontro na segurança de estar nas mãos de um Deus que é todo-poderoso. A segurança de saber que nada nesse mundo, nem fora dele, pode me arrancar das mãos desse Deus, e de que nada nessa vida, no céu ou na terra, seja anjo ou seja potestade, seja criatura deste mundo ou de outro, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí o meu coração repousa. O meu coração repousa na esperança de que a minha vida está nas mãos de quem não falha. Ele não erra. A minha gratidão está nas mãos daquele que me ama, mais do que qualquer pecado que eu possa cometer. É diante desse Deus soberano que eu me rendo, que eu me prostro, e eu digo: Senhor, eu sou um vaso quebrado e pequeno. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, inquieta a nossa alma aquilo que a gente não é capaz de dominar. Aperta o nosso coração perguntas não respondidas. Pensar em salvação traz-nos alegria, mas encontrar o fato de que também há condenação, nosso coração se perturba. Sejam quais forem as inquietações da nossa alma e os nossos temores, que uma coisa nós estejamos certos: ajuda-nos a descansar nas mãos de quem é todo-poderoso, daquele que tem nas suas mãos aquele livro selado por dentro e por fora, o único que é capaz de desatá-los, aquele que tem nas mãos o desenrolar da história da humanidade, aquele que tudo pode, aquele cujo querer e o realizar está diante dele. Perdoa a pequenez da minha alma, perdoa a incredulidade do meu coração pecador, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. A gente vai cantar uma canção.